Olá, aqui de volta com Conversa Vascular, nosso podcast da Clínica Ellen Pessoni. Hoje eu estou aqui com a doutora Juana Lacerda Voltamos! Sejam bem-vindos! e doutora Karine Miranda. Olá, vamos começar. E nós vamos conversar com a doutora Luana Valente, cirurgiã plástica, tem uma clínica em Macaé e é especialista em cirurgia plástica integrativa. Eu estou super curiosa para entender isso. Queria que você falasse para as pessoas um pouquinho sobre você e explicar para a gente o que é medicina integrativa dentro da cirurgia plástica. É uma honra estar aqui com esse time de mulheres, né? Mulheres todas cirurgiãs, né? E a gente dá um orgulho danado de o quanto que a cirurgia para a mulher e ocupar esse espaço é importante. A medicina integrativa, ela entende o paciente como um todo, como corpo, mente e espírito. Quando eu terminei a minha residência de cirurgia plástica, eu fui para o Einstein, em São Paulo, para fazer essa formação, essa pós em medicina integrativa. E a gente entende como que a gente não tem como isolar uma dor física de uma dor emocional, de que tudo existe, que existe no plano físico, ele já existe dentro da mente da gente. A epigenética hoje vem estudando muito isso. E antes de eu fazer cirurgia plástica, eu tinha muito medo de deixar de ter paciente para ter cliente. Então, essa era uma grande dúvida minha. E eu fui virando a chave ao longo, vendo que, na verdade, quando você cura uma dor emocional, você transforma a vida daquela mulher em todos os outros aspectos. E a medicina integrativa é a minha base para cuidar desse paciente como um todo. Então, é uma paciente que, às vezes, não vai na praia por conta de uma insatisfação com a mama dela. E quando a gente aplica e entende qual é o porquê por trás daquela mulher não ir à praia, às vezes aquilo está muito mais profundo. Porque quando você não trata esse paciente em profundidade assim, às vezes ela pode continuar sem ir à praia, mesmo depois de ter operado a mama. Então, a gente investiga a fundo esse diagnóstico do paciente, mostra para ele até mudanças de hábito antes daquilo, alinha a expectativa dele à realidade, e a medicina integrativa, ela coloca o paciente como corresponsável. E isso é o que eu mais gosto. Porque às vezes o paciente ele quer ser emagrecido e ele não quer emagrecer. E aí a medicina integrativa te coloca, tá bom, mas para você emagrecer você precisa treinar, você precisa ter bons hábitos alimentares, não adianta cuidar só do corpo, a gente tem que cuidar da saúde mental, a atividade física cuida também dessa saúde mental. E foi isso tudinho que eu aprendi de terapia na medicina integrativa, através também de aromaterapia. A gente usa óleos essenciais para tratar cicatrizes, para desestressar. A questão da equipe integrada, não é só o meu olhar como cirurgiã plástica, mas o olhar também da minha nutri, o olhar da fisioterapeuta, o olhar de todo mundo é muito importante no cuidado desse paciente. Fala também um pouquinho sobre o Einstein, que é um centro de referência nacional muito importante para a medicina. Como é que foi chegar até lá e como é que foi a sua experiência? Isso, na verdade, começou a partir de uma experiência minha, uma busca pessoal minha. E me fez tão bem que eu falei assim, e se eu levar isso para o meu paciente? Eu sou muito acelerada, eu sou muito agitada. Eu e Karine, a gente até se identifica muito com isso. E eu fazia 1000 coisas ao mesmo tempo. Nós, mulheres, fazemos 1000 coisas ao mesmo tempo e a gente vai acumulando cada vez mais funções, né? E nessa da gente entrar nessa rodinha de hamster, de trabalho, funções e acumulando tudo, eu comecei a entrar num estado de transtorno de ansiedade. E comecei a ficar extremamente ansiosa, eu vi que aquilo não estava me fazendo bem. Eu não conseguia desligar a minha mente. Então, eu deitava para dormir e eu não conseguia, a mente trabalhando. Eu comecei a meditar. Aí eu comecei a meditar, comecei a fazer yoga. Aí veio pandemia, trabalhando, né, aquele cenário de pandemia, trabalhei com terapia intensiva, sempre trabalhei nos CTIs de Covid. E aí a carga emocional daquilo era muito grande também. E aí, através da melhora disso, de meditação, de yoga, como que eu fui conseguindo um processo de autoconhecimento do quem era eu de verdade, sem ser o que eu sou por fora, sem ser só a minha parte física. Aí eu falei assim, cara, isso é muito legal. E aí eu fui procurar onde tem medicina integrativa. E quem já tinha feito medicina integrativa, uma dermato que eu admiro muito, que é até Denise Barcelos,
Fiz contato com ela, ela me indicou 2 pós-graduações de medicina integrativa, uma na PUC e a outra no Einstein, em São Paulo. E aí eu comecei para São Paulo fazer e vi o quanto que é muito mais profundo e ela se baseia muito na medicina milenar chinesa. E como que eu comecei a incluir isso dentro da clínica e é todo o diferencial para o meu paciente, o quanto que ele sente mais cuidado. É uma linha de cuidado que é especial, porque vai além do ato cirúrgico, não é só operar em si. E é um contraste, né? Porque a sua especialidade lida com o corpo físico o tempo Apenas. inteiro e Uhum. modifica o corpo físico. E você foi buscar algo que fizesse essa transformação interna nos Exatamente. pacientes. Eu acredito muito que quando a gente cura a alma, a gente cura melhor o físico daquele paciente. Porque às vezes os pacientes têm expectativas irreais. Chegam, eu quero a barriga da Virgínia. Mas será que o corpo daquele paciente condiz com a barriga da Virgínia? E quando ele conhece mais sobre ele, como ele muda os hábitos alimentares, começa a treinar e ele faz uma lipoaspiração, uma definição, e ele se enxerga naquele corpo, ela já não quer mais a barriga da Virgínia, ela quer a melhor versão dela. Então, trabalhar a sua melhor versão tem muito a ver com autoconhecimento e acolhimento. E autoestima é isso, é você resgatar a sua melhor versão. E eu falo que a autoestima, para mim, é potência e cura. E quando você cura a sua dor emocional, cura a alma de alguma forma, fica muito mais fácil você trazer aquilo para o plano físico. Você enxerga quem você é, sem se comparar, né? Exatamente. É o que a sua melhor Exatamente. versão é você. Exatamente. Não tem nada a ver com o resto que está ao redor. Mas a gente queria entender um pouquinho como é que é essa jornada do paciente que chega até você procurando uma mudança. Eu quero fazer uma prótese de mama, eu quero aumentar minha mama. E aí, como é que isso é conduzido dentro da sua clínica? Quais são os profissionais que te dão suporte? Quais são as terapias que você faz antes de fazer uma cirurgia em alguém? Como eu acredito que a cirurgia começa muito antes da cirurgia, o paciente chega para mim, passa por mim e ele não passa só por mim. A partir do momento que ele escolhe operar comigo, ele passa por toda a minha equipe desde antes da cirurgia, no pré-operatório. Ele passa pelos nossos protocolos e a gente tem um manejo diferenciado de pré e pós-operatório. A gente dosa várias substâncias que às vezes não são dosadas numa rotina normal de exames. E a gente, com esse olhar diferenciado para cada paciente, a gente consegue preparar aquele paciente melhor para a cirurgia. Então, pela nutricionista, ele é visto, a gente faz bioimpedância e biorressonância. A bioimpedância, a gente vê a composição corporal daquele paciente. O paciente que não precisa emagrecer, a gente só desinflama. E aí ele entra no nosso protocolo já de pré-operatório. Já o paciente que precisa perder peso, ele já vai para o nosso protocolo de emagrecimento antes de ir para o protocolo de pré-operatório. E aí a gente deixa ver toda a anamnese detalhada daquele paciente. Não é só uma anamnese, assim, o que você toma, qual doença que você tem. É uma anamnese que conta por que você está fazendo essa cirurgia. É por você? Às vezes tem mulheres que estão buscando uma cirurgia para salvar um casamento, mas será que a cirurgia é a salvação daquele casamento? Então, uma das minhas perguntas, por que você está fazendo essa cirurgia? É por quem? Outra coisa que eu sempre pergunto ao paciente, qual a nota que você daria para sua mama? Eu questiono, eu coloco o paciente, às vezes, para pensar, parar para pensar. Porque, às vezes, a gente vive na roda de hamster, nessa coisa automática, que, às vezes, as pessoas não sabem nem se aquele é o melhor momento para elas operarem. E aí, eu vejo o quanto que isso transforma a vida das pessoas. Eu há pouco tempo atendi uma menina de 25, 26 anos, uma nutricionista até. E ela estava indo para fazer a cirurgia de mama dela, já casada. Aí eu perguntei para ela se ela queria ter filhos. Aí ela falou, quero. Não era por agora. Então, assim, na nossa programação cirúrgica, se não é uma cirurgia que você vai ter filho daqui a 2 anos, você pode operar sua mama normalmente. Mas através dessa investigação, eu vi que ela não estava operando a mama dela por ela. Ela tinha uma dor emocional de um trauma de um relacionamento tóxico do passado, que criticavam a mama dela.
E eu fiz ela ver que ela gostava da mama dela, que a mama dela era depois que ela tivesse bebê e caísse, ela operava. Então, através dessa abordagem, às vezes você opera o paciente que realmente está pronto para ser operado. Não só do ponto de vista físico, mas também desse ponto de vista emocional. E aí, na parte da nossa fisioterapeuta, ela também acompanha esse paciente todo no pós-operatório. O paciente recebe uma cartilha, que ele tem que fazer a parte dele, ele é corresponsável pelos resultados dele, porque a gente opera, mas quem cicatriza é o paciente. E ali a gente identifica um paciente que tem uma má cicatrização, como é que a gente vai atuar. Um paciente que é mais ansioso, como é que a gente vai atuar. E a gente tem uma psicóloga que também atua desde o pré-operatório. Então, ela já identifica gatilhos que eu, como cirurgião, não identificaria. Olha, essa paciente ela tem uma compensação disso, vamos ficar de olho naquilo. A nutricionista faz todo um protocolo de suplementação antes da cirurgia, que essa suplementação ela impacta no seu resultado como edema e a própria cicatrização. Uma vitamina D baixa, por exemplo, o paciente cicatriza pior. Vocês, como vasculares, às vezes eu peço Doppler, uma ultrassom Doppler arterial e venoso para todas as minhas pacientes antes de operar, cirurgias longas principalmente. Às vezes elas têm tudo pérvio, mas aí eu doso a homocisteína delas. E a homocisteína está lá em cima. Isso, para mim, é um sinal de alarme de um paciente que pode ter maior chance de fazer trombose. Então, às vezes, a paciente é magra, não tem nada que era impeditivo de operar. Mas a homocisteína alta faz eu falar, peraí, vamos te desinflamar primeiro e a gente opera um pouco mais para frente. E, recentemente, eu tive um caso desse. Paciente MC normal, uma boa bioimpedância, estava com ultrassom com Doppler, tudo normal, e estava com uma homocisteína de 18. Eu só opero até 8. Eu adiei a cirurgia dela. Ontem ela me mandou, tô feliz. Aí me mandou a foto do exame dela, uma homocisteína de 7. E aí eu mandei para as meninas, né, para endócrino e para nutri, que atuam nisso. Elas, nossa, como eu tô feliz. É porque é um protocolo que de fato funciona. Quantas pessoas você tem nessa composição aí que acompanha o paciente? Hoje a clínica tá até ficando pequena, né? O espaço físico tá. O espaço físico tá. Eu tenho algumas colaboradoras, psicóloga, nutricionista, fisioterapia de pós-operatório, tem a esteticista também, que atua ali, e a endócrino. A endócrino entra no circuito para o paciente que precisa perder peso. O paciente que já não precisa perder peso, ele vai para... Outra coisa que eu acho muito interessante, que a gente também realiza, você tem que ter uma alimentação adequada para a sua cicatrização. Então, a Cris prepara uma cartilha para o paciente com receitas. Quais chás você vai tomar, em que momento você vai tomar, qual é o seu cardápio no primeiro dia de cirurgia, segundo, terceiro, tudo impresso. Quais alimentos que você vai consumir para você fazer o seu hortifruti ou sua rede de apoio antes de você operar. Porque a sua cicatrização depende dos nutrientes que você está consumindo também. E é isso que você chama de visão 360 do paciente. Exatamente. Ô, Luana, trazendo para a nossa realidade, eu acho que parece muito essa sua preocupação com o que a gente faz também no nosso dia a dia. Primeiro, de alinhar expectativas do paciente, entender que às vezes o diagnóstico que ele quer, o tratamento que ele quer, não é o melhor tratamento para ele ali naquele momento. E aí a gente alinhar essa expectativa com ele. E também dessa visão do paciente, de não é só simplesmente fazer um tratamento ali imediato na clínica que vai resolver o problema dele. Às vezes ele precisa de uma atividade física, às vezes ele precisa de uma alimentação melhor, de um convívio social melhor. Então, essa visão também que a gente busca trazer para a nossa realidade, como cirurgião vascular, no tratamento de varizes, para ter um tratamento integral como um todo, sabe? Vai muito além do que o tratamento ali. A saúde, né? A saúde vascular como um todo. É interessante porque é uma abordagem que tem essa preocupação de mostrar que o que parece só estética, na verdade, tem uma questão de saúde também por trás, né? Que é uma luta que a gente tem de fazer os pacientes entenderem um pouco. É que quem tem o vasinho, que às vezes acha, é uma veiazinha, é só uma abordagem estética, na verdade é entender que tem uma questão de saúde por trás que precisa ser tratada, né? Então tem, às vezes a saúde que eu falo não quer dizer só orgânica, mas pode ser uma questão de saúde emocional por trás e que está influenciando. Eu achei muito interessante você falar da dosagem da homocisteína, que é um marcador inflamatório, né, que dispara um alerta em relação à trombose.
E aí, fazendo um mix das nossas especialidades, né? Cirurgia vascular e plástica, como é que você avalia o risco de trombose nesse paciente? E como é que você aborda quando você vê que o paciente tem um problema de safena, tem varizes altas? Como é que é o seu protocolo, a sua conduta como cirurgião plástica? Paciente que já tem ali, né, uma doença periférica, uma história familiar de trombose, eu pergunto, tem alguém na sua família que já teve trombose? Você já teve trombose? Eu investigo isso bem na anamnese. Algumas medicações eu suspendo antes da cirurgia, por exemplo, uso de anticoncepcional, não opero o paciente que está fumando, então o tabagismo, ele também é muito protrombótico, então eu explico isso tudo para o paciente. Questão de reposição hormonal. E como é que a gente atua? Se já tem alguma doença, ele tem que tratar primeiro aquela parte da doença ali, da safena doente. Eu peço parecer para vascular. Essa semana eu te encaminhei, inclusive, que ela vai operar e tem uma história de trombose. Eu peço uma avaliação do vascular. Qual é o preparo? A gente vai fazer uma só profilaxia ou a gente vai fazer também um Clexane antes e após? Geralmente, a gente faz Clexane antes e após no paciente que é doente. O anticoagulante. Preventivo. E a gente também não opera de forma nenhuma, sem meia antitrombo, sem compressor pneumático. A regulação da temperatura do paciente, então, manta térmica em todos os pacientes, o quanto que é importante e reduz a trombose de um paciente quando você faz esse controle térmico. Então, assim, a gente se cerca de cuidados, deambulação precoce. Eu falo para o meu paciente, você não está doente, seu repouso é um repouso relativo. Você fez uma cirurgia, não é para ficar deitado o dia inteiro, é para caminhar. Então, tem todas essas orientações. Só que esse trabalho de educação do paciente é um trabalho difícil. É um trabalho difícil que eu digo assim, de você orientar esse paciente, o quanto que é importante ele levantar, o quanto que é importante. Então, uma coisa que eu estou fazendo hoje com a equipe, operei uma paciente. Um dia depois, a gente faz um grupo dessa equipe de cuidado com a paciente. As meninas vão lá e perguntam, como é que está a alimentação? Como é que está isso? E aí a gente tem essa vigilância também. Aí o grupinho do WhatsApp fica lá. A deambulação precoce é o principal, né? 3 horas após cirurgia, a gente já está pedindo o paciente levantar, deambular. Uma coisa que eu até escrevo em prontuário e peço logo. Dormem com compressor quando vai dormir no hospital, né? O compressor pneumático é operado com compressor, mas eu já falo assim, olha, 3 horas após cirurgia, o paciente está acordado, é para caminhar, não quero o paciente, bota sentado, porque é o principal fator. Falar de deambulação precoce é um termo muito técnico, às vezes as pessoas não entendem. Então, andar o mais precocemente possível no pós-cirurgia, né? A gente também faz esse tipo de orientação. E as técnicas menos invasivas que nós temos hoje, por exemplo, uma safena, a gente trata com endolaser. Meia hora depois, o paciente está indo embora, andando. E a orientação que a gente tem para ele é: não tem repouso, não precisa de repouso, a gente quer que você se movimente, porque não queremos nenhuma complicação de trombose. E como o procedimento é minimamente invasivo, tem essa possibilidade, ele sente menos dor, foi menos invasivo, foi menos traumático, e ele consegue realmente deambular e voltar para as atividades diárias dele. E no seu caso de cirurgia, deambulando precocemente, ele também volta mais rápido desse pós-operatório, né? Volta sim. Inclusive, a gente vem mudando o mapa mental, né? A gente vive uma era tecnológica, então a gente tem muitas inovações acontecendo ao mesmo tempo. A indústria da beleza fatura trilhões por ano. Então, eles estão sempre inventando uma coisa nova para tratar uma dor do paciente, para tratar uma flacidez, para tratar isso. As mulheres hoje não conseguem mais ficar muito tempo parada. Então, cirurgias que a gente chama de recuperação rápida. Hoje tem uma cirurgia que a gente chama de R24R, uma especialização em mama que eu fiz, que é justamente buscando isso. O paciente ir embora
no mesmo dia. Como que é isso? Assim, essa fala. é curiosa, porque você É. já levanta o braço no dia seguinte, não é? Você levanta o braço logo após a cirurgia, na R24R. Mas o que mudou? Foi a técnica ou foi a visão de fazer a recuperação rápida? Um pouco de tudo. Técnica também. Técnica, material, treinamento daquele cirurgião, né? É menos invasivo. É um procedimento cirúrgico igual à cirurgia de mama normal, mas a técnica de estruturação da prótese é que muda. E o que acontece? Quando você, antigamente, quando você colocava a prótese mais de uma só acima do músculo, por exemplo, você demora mais a liberar o paciente para alguma atividade, porque aquela prótese não está estabilizada o suficiente. Tem que se formar uma cápsula ali ao redor para você não disposicionar, talvez, aquele implante, tudo isso. E nessa prótese R24R, a loja da prótese ela é submuscular. Então, você tem toda uma estruturação, uma estabilização desse implante que permite que você volte às suas atividades antes. Então, tem técnica aí. E o uso de materiais também. O material farpado, os fios farpados que seguram melhor essa tensão de pele e o cirurgião fica mais seguro de falar que é para você voltar às suas atividades rotineiras no dia seguinte. Você dirige no dia seguinte. Eu, quando coloquei a minha prótese, a recomendação é que eu ficasse 15 dias sem dirigir. Mas Sem pentear o cabelo. sem levantar o braço, exatamente. Tinha que alguém me ajudar no banho, porque eu não conseguia lavar o cabelo. Mas eu não segui os 15 dias. Essa é a vantagem das tecnologias, Com uma semana eu estava tentando fazer tudo que me proibiram. Eu não sou exemplo bom. Médicos geralmente não são bons pacientes. Dão muito trabalho, Não trabalho, né, Karine? Eu sou dessa. Não, eu operei com ela esse ano, né? Uma hérnia umbilical que eu acho que ela não operou, porque o tamanho da cicatriz que eu tenho, gente, é microscópica, é menos de 1 centímetro, é impressionante. Eu falo com ela, não é possível que você ache que você fez um aparelho por fora. É impressionante o resultado, muito bom. É, muito bom. Você já fez lipo também? Porque ela já chegou aqui bem mais magrinha, hein? Rolou uns outras coisas ali junto também. Conta essa história melhor. O que vocês fizeram? Conta das Não, tecnologias existe- que tem na clínica, porque exi- vai dar pra é. entender qual é a que eu Não, fiz. não existe confidencialidade médico-paciente. Mas Ela eu sou não pode paciente, eu tô ela não pode contando. contar o que fez em você. Segredo assim. de Estado. Não, tem um aparelho lá chamado Morpheus, que é bem interessante. Conta um pouquinho, explica, porque eu não vou saber explicar o que ele faz. Se autorizar, pode. Tá Assina autorizado, aí, Karine. tá autorizado. Como eu estava dizendo para vocês, a gente tem todos esses avanços tecnológicos. E tratar flacidez de pele, até pouco tempo atrás, era só dando incisão. Então, você tem uma flacidez muito grande, só tirando pele e ganha cicatriz. E ninguém quer ganhar cicatriz. Aquela cicatriz enorme da abdominoplastia, Por quer dizer, da exemplo. cirurgia de plástica de barriga, ganhava aquela cicatriz imensa. Eu acredito muito nas tecnologias, acho que elas vieram para somar, mas elas não substituem o bisturi. Então, tem que ter boas indicações. Uma coisa é flacidez, outra coisa é excesso de pele. Então, se o paciente tem um abdômen com excesso de pele, ele vai precisar de uma abdominoplastia, ele vai ganhar uma cicatriz. O que a tecnologia soma nisso? Você pode dar incisões menores, porque você vai estar tratando ali também, junto, né, a parte cirúrgica e essa parte de retração de pele, que é o body tight, que a gente tem lá na clínica, que é uma radiofrequência, onde a temperatura interna da ponteira vai a 70 graus e ele consegue fazer retração de traves fibrosas e estímulo de colágeno. E já existem estudos provando que realmente melhora a qualidade de pele, estimula colágeno e é uma retração que se sustenta após 6 meses. Então, é uma retração que continua se fazendo. Então, eu gosto muito, estou bem, ofereço, mas eu alinho muito a expectativa com a realidade de cada paciente. Você tem indicação? Tem, não tem indicação não. Isso aqui para você não vai funcionar. Aqui eu já te indico uma cirurgia. Então, essa fala verdadeira existe muito, da minha parte. Tem muita busca por procedimentos que não são cirúrgicos. Hoje, cada vez mais. Só que a grande questão que me preocupa é que hoje, cada vez mais, as pessoas estão se cuidando, né? A gente tem uma expectativa de vida maior,
A gente está envelhecendo. As mulheres de 60 anos, hoje não são as mulheres de 60 anos lá atrás, são mulheres jovens, bonitas, ativas, que trabalham, que namoram, que fazem rejuvenescimento íntimo. Então, assim, essa é o que a gente tem visto. E aí, a gente alinha a expectativa desse paciente, mas a gente entrega, quando dá para entregar resultado para esse paciente. Se eu acredito que não, isso para você não vai funcionar, aí a gente tira isso de pauta, mas, assim, funcionam de fato. A gente usa a tecnologia muito a nosso favor também, até para substituir a cirurgia, trazer tratamentos menos invasivos que a gente consegue fazer dentro da clínica. Isso é muito vantajoso. O paciente sai de lá andando, volta às suas atividades, continua a fazer atividade física, ele ganha recuperação, ganha qualidade de vida. Eu acho que a tecnologia é uma aliada nossa. E a Com gente certeza. tem que trazer isso a nosso favor e ao favor do paciente também, mas saber escolher, né? Saber Exatamente. escolher o que é melhor para cada um, em que momento é melhor Eu para a- cada um, individualizar. Eu acho que uma coisa que é importante, que hoje existem muitas vendas, né? Quando a gente se coloca como médico antes de vendedor, a gente como médico faz diagnóstico. Quando a gente faz um diagnóstico, a gente propõe um tratamento. Então, se a gente honra a nossa verdade, a nossa medicina, a gente não vai indicar aquilo só pela venda, sabe? A gente não vai indicar aquilo porque o paciente quer, vou dar para ele, mesmo você sabendo que não vai dar resultado. Então, assim, na minha clínica tem lá uma oração da verdade, eu me pauto nela. É toda a tecnologia que funciona? Para mim, não. Então, assim, o que eu não acredito que funciona, eu não ofereço, e o que eu não faço em mim, eu também não ofereço para o meu paciente, o que eu não faria em mim. Exemplo, eu já tive várias pessoas me procurando para fazer bumbum de PMMA. Então, eu não faria em mim, eu não faço nenhum paciente. Então, o que eu não acredito, não está de acordo com a minha verdade, eu digo não para aquele paciente. Eu costumo dizer, a gente estava até conversando ontem e falando sobre isso, que a gente sempre deve olhar para o paciente pensando se você indicaria aquele tratamento para a tua mãe ou para você mesmo. Como é que seria se você tivesse se avaliando ou avaliando uma pessoa que você gosta muito? Você indicaria aquilo? Se você indicaria, então você está no caminho certo. É dessa forma que você tem que ver todo mundo, né? Você atua numa cidade que não é um grande centro como o Rio de Janeiro, São Paulo. Então, você deve encarar alguns desafios de estar trazendo para uma cidade menor essas tecnologias. Como que é isso? Você tem esses desafios? Conto tudo. É muito desafiador. É desafiador porque a gente mas eu sou macaense ainda, né? Eu nasci em Macaé, saí de casa com 18 anos, voltei para estudar, mas é você voltando para uma cidade onde já existe um mercado, existe todos os serviços estabelecidos e você volta cheio de ideias novas na cabeça, querendo agregar valor, atendimento, querendo trazer inovação. Passei 10 anos, Rio, São Paulo, para cá e para cá. E você quer levar isso para sua cidade, tentar levar isso para o interior. Ao mesmo tempo que você é acolhida por alguns pacientes e até pela curiosidade, todo mundo quer saber o que tem de novo, é um desafio porque é caro. Então, o investimento é muito maior e o ticket para você vender é mais difícil em cidades do interior em relação aos grandes centros. Ainda tem a questão de que alguns médicos mais tradicionais já não acreditam muito naquilo. Então, é bem desafiador, das duas formas, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista de você mudar o mapa mental daquela região, porque é mudança de mindset. Não acreditam ou não querem, né, dispor o seu tempo, o seu dinheiro para se especializar e trazer essas novas tecnologias. Também tem muito isso. E aí fica esse embate, né? Acho que a gente passa um pouco disso também dentro da nossa realidade. Mas eles também não querem investir nisso, sabe? E fica essa E não é dificuldade. só, mas eu acho que não é só investimento. É um lado também da zona de conforto. Exatamente. Você está praticando aquilo está dando certo. A concorrência também envolve. E não tem a concorrência, você não está em contato direto com essas inovações, e aí você vai se acomodando. E sair da zona de conforto demanda muita energia,
demanda vontade e investimento. E alguns médicos preferem criticar o que é novo do que tentar mudar e sair dessa zona de conforto. Eu acho que isso, para mim, né, acabou que também indo para Macaé, percebi que essa era a maior dificuldade para mim, porque você começa a lidar, como é uma cidade menor, a lidar com críticas muito mais fácil do que aqui, né, em muito maior quantidade, né. E na época, eu e a Luana, eu fui conversar com ela, assim, né, despretensiosamente, mas eu vi que ali, assim, era uma forma que a gente se conectou e a gente se entendeu que era isso, assim, vamos nos apoiar quem quer trazer inovação, já que a gente quer trazer tecnologia, que a gente quer trazer o que tem de novo e de tratamento de ponta lá, vamos nos apoiar e nos juntar para que a gente consiga vencer, porque senão a tendência é aquelas críticas que chegam de muita gente falando: não dá para você achar que isso aqui é um grande centro, não dá para você trazer um tratamento de ponta, você não vai conseguir fazer isso, e as pessoas falando isso, te jogando para baixo. Então, nessas horas, a gente tem que buscar apoio e, não, a gente consegue, a gente vai junto e vamos E atrás. quanto à estrutura da cidade, você consegue usar tudo que você tem, todo o arsenal dentro da estrutura que você tem lá, ou tem alguma coisa que você ainda usa aqui do grande centro do Rio? Eu vou até voltar um pouquinho na fala da Karina antes de responder a sua pergunta, para não perder esse gatilho. Eu falo existem duas coisas que se a gente guarda pra gente, a gente perde, que é afeto e conhecimento. Então, assim, eu sou uma pessoa zero em área de gostar de estar numa zona de conforto. Eu sou uma eterna inconformada, porque eu sou autocrítica. Então, eu estou sempre buscando melhorias. Então, eu terminei um curso, já estou de olho em outro curso. Eu comprei uma tecnologia, agora eu quero aquela. E a sensação é que eu não sossego. E esse desassossego é para trazer o que é de melhor para o meu paciente. E é muito trabalhoso, porque falta tempo para descansar, né? Porque você está sempre buscando cada vez mais a importância dos congressos, a importância dos estudos, da formação, mas é pelo meu inconformismo. Será que isso eu posso entregar mais? Eu quero entregar mais? Como é que eu faço para entregar mais para o meu paciente? É uma inquietação, né? Inquietação. Inquietação. O que eu posso fazer aqui de melhor? Tá bom, mas eu posso fazer um pouco melhor? Né? Exatamente. O que tem aí? E aí, às vezes, você incomoda por conta disso, porque você está sempre buscando algo mais e você quer mais, e aí você acaba, ao mesmo tempo que você atrai olhares, nossa, que legal, você também acaba atraindo críticas. E tá tudo bem também, né? Mas assim, o que a Karine falou da gente se apoiar e se unir é o que eu mais acredito. Eu acho que assim, uma chama acende a outra. E a gente se fortalece quando está todo mundo junto. E a cidade ganha. O meio médico, a estrutura, eu acho que a cidade merece. Então, cada vez mais chegar gente nova, com boas ideias, com novas propostas, a gente acaba trazendo mais. Em questão de estrutura, é uma cidade que cresceu muito. A gente tem um volume cirúrgico imenso na cidade. E até pouco tempo, acabou de inaugurar um hospital novo. A gente não tinha leito suficiente para paciente e sala de centro cirúrgico. Então, eu trago muito meus pacientes para operar ainda no Rio, tá? Em relação ao meu material, eu falo assim para o meu paciente, sabe quando você vai fazer um bolo que você quer usar os melhores ingredientes? Para mim, o resultado da sua cirurgia depende também dos melhores materiais. Então, eu busco tudo. Eu não dependo do material chegar em Macaé para mim. Então, a prótese que eu uso, o fio, a malha cirúrgica, a cola, eu busco tudo aqui do grande centro do Rio, tenho todos os meus fornecedores e eu é que levo isso tudo para Macaé. Eu não conto com o fio se vai ter no hospital ou não, com a cola cirúrgica se vai ter ou não. Não dou chance do paciente, nas vésperas de cirurgia, não achar uma malha cirúrgica que não tenha lá. Então, a minha clínica, a gente compra as malhas daqui para ter lá. E aí é um serviço de muito planejamento e organização para eu conseguir oferecer o que eu acredito. Muito bom. E eu fiquei sabendo que você tem varizes, já me contaram aqui nos bastidores. E, inclusive, que já foi tratada. É isso mesmo? Me conte mais sobre essa experiência. Gente, olha, eu vou te falar, desde pequenininha, uma questão genética minha, eu sempre tive uns vasinhos que me incomodavam.
Eu lembro na faculdade de medicina, quando eu estava rodando na vascular, que eu já tinha mostrado para o professor vascular aqui. Isso aqui. Ele toma um capilarema. Usa meia Usa meia elástica. elástica. Mas era uma coisa que eu ia deixando. E quando eu comecei a ver a Karine trabalhando e eu vi os resultados, falei, ai, você tem que cuidar de mim. Mostrei minhas pernas. Ela, pelo amor de Deus, tenho. E eu fiquei impressionada. Eu não tinha ideia do quanto era mais simples tratar aquilo. Para mim, eu tinha que internar para tratar aquela... Tava bem feia aquela varize ali atrás. Ela não era só um vasinho. Acho que como vocês chamam? Veia nutridora? Reticular, nutridora. Aprendeu. Tá vendo? Orientou bem, Karine. E eu fiquei muito satisfeita. Eu fiquei assim, falei, nossa, parece que minhas pernas estão limpas. E aí, hoje em dia, quando eu tô fazendo um botox ou qualquer procedimento nas minhas pacientes, que eu olho as pernas, eu falo assim, você tem que marcar com a Karine. Não adianta fazer botox e tá com as pernas aqui. Recentemente eu fiz uma lipo, a paciente tá linda, abdômen trincado. Ela falou, doutora, agora você tem que cuidar dos meus vasinhos. Eu falei, tem, doutora Karine. Mas o inverso também acontece. Às vezes elas vêm tratar com a gente, aí trata os vasinhos, aquilo já dá um outro ânimo pra ela. E ela, ai, doutora, essa celulite aqui tá me incomodando agora. Não tem uma dermato, uma plástica, alguém pra me indicar? Olha, mas a quantidade de pacientes que a gente tem em comum é impressionante. Porque ou é a paciente dela e depois vem pra mim, ou é a paciente minha que tá lá e fica olhando as coisas na clínica. Ai, eu tô querendo fazer aqui a pálpebra, a outra, ai, eu tô querendo fazer o braço, ai, eu quero fazer o abdômen. Então a gente vai dividindo as pacientes, porque é muito comum. Começa a cuidar de uma coisa, aí resolve, agora eu gostei de me cuidar. Então agora vamos fazer outra coisa. É o despertar mais pro fácil. autocuidado, Pro autocuidado, né? Isso é muito bom. Fica mais fácil, então, né? O Brasil é um dos países que mais se preocupa com a aparência, né? Com a estética. E é um dos maiores consumidores também de produtos, procedimentos de beleza. Você acha que o brasileiro é fútil, superficial? É polêmico isso que eu vou falar. Ele não se preocupa com a saúde. Ele foca em coisas que são só aparência. Há um tempo atrás, antes de fazer plástica, eu também tinha esse medo. Ai, plástica, como se plástica fosse futilidade, cuidar de um vasinho, né? A varize fosse futilidade. Mas quando a gente vê que tratando essas queixas, a gente melhora a qualidade de vida do paciente, o paciente fica mais feliz, aquilo estimula, às vezes, o paciente a comer melhor, a treinar melhor. Às vezes, uma queixa estética, quando você cura nele, vira uma potência e ele gosta tanto daquele resultado que ele muda as outras áreas da vida dele, né? Eu chamo de anamnese da vida. Então, assim, você, quando você está bem consigo, se olha no espelho e se aceita, você acaba lidando melhor com seu marido, no trabalho, com as amigas. E outra coisa, Ellen, que beleza e saúde caminham juntos. Essa aí, e não tem como você buscar beleza se não houver saúde. Então, assim, eu não consigo dissociar uma coisa da outra. Não tem como eu tratar um paciente olhando apenas para o botox, sem pensar, por exemplo, no câncer de pele, que é ali quando você está fazendo botox. Então, esse olhar do paciente, ele às vezes não tem esse olhar, mas o profissional tem que mostrar isso para ele. É isso que eu estou te falando, a gente tem que ser médico antes de ser vendedor. Porque quando a gente acolhe o paciente desse jeito e mostra a importância do cuidado da saúde, ele se cuida. Por isso a medicina integrativa, colocar ele como corresponsável. Porque muitos pacientes, eles querem ser emagrecidos, eles não querem emagrecer, como a gente falou, né? Então, assim, não adianta cuidar da casca sem cuidar dessa parte toda. Então, a gente tem uma missão grande que é fazer esse alinhamento e mostrar para ele o que é de saúde que está comprometido ali, mesmo quando ele busca. Existem cirurgiões plásticos. Ai, meu Deus, outra coisa polêmica. Se hoje está atacado. Que fazem cirurgia num paciente obeso, expondo o paciente a fazer uma trombose, a fazer uma complicação de pós-operatório, porque na realidade ele deveria emagrecer um pouco para poder fazer aquele procedimento. Então, assim, eu não vou te perguntar nada para não te colocar em uma situação ruim, mas eu, como cirurgiã vascular, eu posso falar isso, né? Eu acho que essa sua visão
é fantástica. A gente tem que cuidar do que realmente ele precisa, preparar ele para aquilo, alinhar o que ele quer e por que ele quer aquilo, né? Eu acho que a abordagem integrativa, eu fiquei conhecendo hoje, achei fantástico, porque realmente vai tirar isso. Não é só uma estética. Você está cuidando da saúde até mental daquela Exatamente. pessoa. E funciona. Eu tenho pacientes que às vezes eles emagrecem 10, 12 quilos antes da cirurgia. E não é com medida de restritiva alimentar, é educação. Educar a alimentação, também, né? cuidar da cabeça desse paciente, mostrar o quanto que é importante ele se movimentar, o quanto que é importante praticar atividade física, o quanto que é importante a musculação para você ter menos perda óssea. Então, quando a gente usa essa linguagem com o paciente, e eu estou conseguindo fazer esse trabalho, é muito mais trabalhoso. Eu vou te falar com sinceridade. É muito mais fácil você chegar, operou o paciente, eu operei, fiz minha parte. Esse trabalho de educação do paciente, de mostrar para ele que a mudança de hábito tem que vir antes, que o resultado da cirurgia é ele que constrói. Se ele não estiver preparado para aquilo. Eu sou uma pessoa que não, você não está pronta, não vou te operar agora, vou te operar daqui a tantos meses. E a equipe toda junto ali. No início, eu já tive paciente que falou, poxa, eu crente que eu ia operar essa semana, agora eu fiquei triste. E aí, antes de ir embora, ela fala assim, eu falei assim, não, mas eu quero você melhor para operar, eu não vou te jogar esse risco, você ainda está com uma gordura visceral alta aumenta seu risco cardiovascular, e eu tenho esse papo aberto, essa relação médico-paciente forte. Ela ainda saiu falando assim, poxa, doutora, por mais que eu fiquei frustrada de não fazer minha cirurgia agora, mas eu saí mais confiante. Eu sei que eu escolhi o profissional certo. Então, você ter esse cuidado faz diferença. O paciente percebe. É a mesma situação que a gente tem dentro do tratamento de varizes, quando a gente faz esse alinhamento. Olha, tem coisas internas que precisam ser tratadas antes de eu melhorar a aparência da sua perna, porque a gente precisa priorizar a sua saúde. Você precisa começar uma atividade física, a gente tem que usar também a atividade física, às vezes a alimentação, para diminuir um edema que o paciente tem, e cuidar da pele que está ressecada e que vai causar mancha naquela pele. A gente tem que ter essa abordagem para poder melhorar a parte estética lá na frente, numa outra etapa para ele. A gente também tem que ter essa visão dentro da vascular, e a gente está tendo, né? Isso também já modificou. É isso que eu ia falar. Eu acredito que vocês estão fazendo cirurgia vascular integrativa e nem estão sabendo disso. Pois é. Se tiver uma nutri na equipe, então aí que vocês estão mesmo, porque já estão começando de lá. Ai, muito interessante, né? A gente está aqui chegando ao final do nosso episódio. Queria te agradecer muito. Saber se você quer deixar alguma mensagem para os pacientes. Ela sempre tem umas frases. Eu vi. Eu adorei a meditação. Eu também comecei a meditar legal. na pandemia. Isso mudou tudo para mim, fazendo essa meditação. E eu faço uma rotina de meditação e oração. E eu falo assim, oração é quando você fala com Deus. E meditação é quando Deus fala com você. Isso mudou o andar dos meus dias. E quando eu não consigo fazer isso, eu vejo que desequilíbrio acontece, né? E eu achei muito interessante você buscar yoga e meditação. Se eu fosse deixar uma mensagem aqui, eu tenho, né? A Karen falou, ela tem sempre umas mensagens. Eu sou uma pessoa de muita fé. Eu tenho muita fé. E eu falo que Deus vai na minha frente e prepara o meu caminho. Então, eu tento passar essa fé, essa autoconfiança para minha equipe. E eu falo assim, não sou eu, é LV no geral. Então, assim, quando a gente fala em prática integrativa, não sou eu apenas. E aí é esse estímulo, é sobre uma chama acender outra chama. É sobre... Vai ter dias que você não vai estar tão motivado, vai ter dia que a sua chama vai estar apagada. Mas aí, quando você tem um colega do lado, diz que eu não tenho medo de concorrência. Eu acho, por isso que eu estou achando muito bonito. Vocês estão em 4. Nossa, eu queria ter uma plástica comigo lá na clínica em Macaé, porque eu tenho um grande irmão aqui no Rio de plástica.
Mas, assim, como é bom você trocar figurinha, como é bom você ter alguém para te motivar e para te ajudar e estimular. Então, assim, eu acho que a gente cresce quando a gente está em conjunto. Aí, às vezes, as meninas estão com meio receio. Eu falei, não, e eu falo isso desde sempre. Coloca o pé que Deus coloca o chão. Então, assim, eu acho que a gente vai construindo, vai trabalhando e que Deus caminha na nossa frente e constrói. Amém. Prepara o caminho. Lindo. Doutora Ruana, Redes sociais. Redes sociais, então mais fácil de me encontrar é no Instagram, @DRA Ruana Lacerda. E o meu, @DRA de doutora.Karine Miranda. onde as pessoas podem te encontrar, doutora Luana Valente? DRA Luana Valente. No Instagram? No Instagram. Tem mais algum Facebook também. Tem o da Ótimo. clínica também. Tem o da clínica, que é Clínica Luana Valente. Aí lá a gente já está começando a botar todas as profissionais, integrando todo canal? mundo. Tua equipe toda A equipe, exatamente. pode ser vista lá no canal. Ótimo. A gente vai terminando mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a doutora Ellen Pessoni. Sigam o nosso canal. Sempre vamos trazer aqui o nosso propósito, que é informação séria, de forma descontraída, para vocês. Até o próximo episódio.